Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam refletindo hoje sobre o domingo de Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo e a importância que ele tem nas nossas vidas. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa, um dia abençoado e um dia de reflexão no amor de Deus, nesse grande amor que ele tem para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Na lição 3, nós estudamos sobre a existência de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus. E através dessa lição, nós vamos entender que Deus é uma pessoa, nós vamos desejar relacionar-se com a pessoa de Deus e ainda mais, tomar atitudes que tornem positivo o nosso relacionamento com Deus. Então a gente vai orar agora, pedir a orientação de Deus para que Ele nos ajude a entender melhor como Ele é, para que o nosso relacionamento com Ele possa estar melhorando a cada dia. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti, diante do Teu trono de graça, Senhor, as nossas vidas, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus cuidadoso, é um Deus que amou tanto ao mundo a ponto de dar o seu Filho para estar morrendo na cruz em nosso lugar, ó Pai. Aleluia, porque Jesus ele ressurgiu, aleluia, porque Ele vive, Senhor, nos nossos corações, Ele reina sobre toda a terra, sobre os céus, sobre tudo Ele é Senhor. Ajuda, Senhor, com que Ele seja Senhor também sobre as nossas vidas. Nós te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é tremendo e nada foge ao teu controle. E nesse momento nós queremos colocar essa aula nas tuas mãos, para que o Senhor dê a tua direção, a tua destra, a destra do Espírito Santo, que Ele tenha liberdade, Senhor, de estar passeando no nosso meio, no nosso coração, falando, Senhor, as tuas verdades, de uma maneira bem clara, que a gente não tenha dúvida do recado que o Senhor tem para nós nessa manhã, ó Pai. Tudo nós te agradecemos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, pessoal, agora nós vamos ter a leitura de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, por nossa irmã Dona Olinda. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No princípio, a terra era sem forma e vazia, coberta de águas e envoltas em trevas, enquanto o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. À medida que os dias da criação eles se desenrolaram, Deus deu forma à terra e preencheu. Ele colocou as luzes no céu para separar o dia da noite. Ele fez as criaturas que vivem no mar, ele fez os pássaros que voam, ele criou gado, animais que rastejam, animais selvagens, ele criou a vegetação. Deus, o que ele foi fazendo? Ele foi preparando o ambiente para a sua obra-prima. E quem seria essa obra-prima de Deus? Tudo isso que ele formou, os pássaros, os peixes, os animais, a vegetação, eles são formados conforme a sua espécie. Quando Deus ele fez o homem, ele quebrou o padrão que ele estabeleceu durante a criação. Ele fez cada um conforme a sua espécie. Algo completamente diferente ele acontece quando o homem é feito. Ele não é criado conforme a sua espécie. O homem é diferente do que qualquer outro ser vivo até então criado por Deus. O homem, ele é criado segundo a espécie de Deus, criado à semelhança de Deus. O homem, assim como um Deus, é um ser pessoal. Mas o que é mais importante sobre a pessoa humana é a sua semelhança com Deus. Essa semelhança é tão especial
que diferencia o homem das demais criaturas. O homem não foi feito conforme as outras espécies. Ele é feito conforme a semelhança de Deus. Essa semelhança, ela não é física. Por quê? Porque Deus é espírito. O homem é um ser moral e espiritual. Deus nos deu o quê? Deus nos deu a consciência, uma espécie de tribunal interior, que a gente já estudou também na aula passada, uma noção moral daquilo que é certo e daquilo que é errado. O homem é o único ser capaz de relacionar-se com o Criador de forma inteligente. Nós somos a obra-prima de Deus, a coroa de sua criação. A nossa origem, ela é divina. O nosso destino qual é? É a glória. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Só que o que aconteceu? O pecado entrou. E essa imagem que a gente tinha de Deus, ela ficou deformada. Né? Com a queda de Adão, toda a raça ficou mergulhada no pecado, porque todos os homens pecaram. O pecado, o que ele fez? Ele destruiu a imagem de Deus no homem. Ele deformou a nossa imagem. E o que Deus fez para restaurar, o que Ele faz para restaurar essa imagem que o pecado ele destruiu na nossa vida? Ele enviou Jesus Cristo. Nós não temos condições nenhuma de salvar a gente mesmo, porque a gente está o quê? A gente está morto nos nossos delitos e pecados, mas Deus ele não desistiu da gente. Para cumprir o seu plano, que é perfeito, que é eterno, Deus enviou seu Filho ao mundo de uma forma tão grande, tão graciosa, tão amorosa, que ele foi obediente. Essa obediência dele levou ele à morte, e à morte de cruz. E por intermédio da obra de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. E a ação do Espírito Santo de Deus é a imagem de Deus restaurada em nós. Então, o projeto lá atrás que Deus tinha para a gente era ser conforme a imagem e semelhança dele. Uma vez que essa imagem ela foi deformada, hoje o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas. De que forma? Ele vai nos transformando de glória em glória, até chegar aonde? A expressão exata do ser de Deus. O mesmo Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele não desistiu depois da queda. Ele está trabalhando ainda e ele trabalha todos os dias para restaurar a nossa imagem. Em Cristo, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nós fomos adotados como filhos e seus benditos herdeiros. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A verdade de que Deus é um Deus pessoal, ela tem sido deturpada por alguns homens. Vejamos algumas vertentes. Panteísmo. Ele diz assim que Deus ele está em tudo e que tudo é Deus. Deus é a pedra é Deus. A existência do verdadeiro Deus claramente ela é negada pelo panteísmo. Deus não passa daquilo que nós reconhecemos que Ele criou. Ele é confundido com a sua criação e Deus e o universo são uma coisa só. No deísmo, Deus criou tudo e organizou o universo, mas Ele abandonou e não interfere de forma alguma naquilo que Ele criou. Os deístas, eles duvidam da existência de Deus pelo simples fato de que Ele não se comunica com o universo criado. O outro é o ateísmo, que vocês já conhecem bem. Diz que Deus não existe e deve ser totalmente negado. O agnosticismo é uma doutrina filosófica que declara que o absoluto é inacessível ao espírito humano. Negam a possibilidade de Deus ser conhecido. Acerca de Deus, ninguém pode ter, poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento. O panenteísmo acredita que Deus está num processo de evolução
juntamente com o universo. O teísmo diz que Deus criou o universo, que é a imanência, e se relaciona com ele, que é a transcendência. Nós cremos no teísmo, no Deus transcendente que se relaciona com a sua criação. Cremos no ser divino dotado de uma personalidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a natureza de Deus. Deus é o quê? Deus é espírito. E a Bíblia, ela não tenta definir o ser de Deus, mas lá em João 4:24, quando Deus está conversando com a mulher samaritana, o versículo diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, significa que em sua essência Deus é espírito. Embora ele é um Deus pessoal, ele não vive num corpo como o nosso. Ele não está dentro de uma caixinha, num espaço e num tempo. Ele é espírito. Deus é pessoal. Como que a gente sabe que ele é pessoal? No Antigo Testamento, ele é representado como um Deus pessoal, que vem e vai, com quem os homens conversavam, com quem os homens confiavam. Ele entrava em suas experiências, participava e sustentava nas provações, nas dificuldades, enchia o coração de alegria com as vitórias. Então é um Deus que se relacionava, e tem várias passagens bíblicas do Antigo Testamento que comprovam isso. No Novo Testamento, a gente tem o ponto mais alto da revelação de um Deus pessoal, que é quando a palavra ela se transformou, ou ela veio, na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, foi a forma como Deus ele se relacionou com a gente. E Jesus Cristo ele fala para Filipe assim: quem vê o Pai, vê a mim. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo encarnado, para o Deus encarnado, nós estamos vendo a própria figura de Deus na vida de Jesus Cristo. Deus, ele é infinitamente perfeito. Ele se distingue de todas as criaturas pela sua perfeição. Deus é imutável. Isso significa que ele é totalmente consistente. Por ele ser perfeito, ele não pode mudar nem para melhor e nem para pior. Por ele não ser limitado ao tempo, ele não está sujeito a mudanças como nós. Segundo Pedro 3,8 diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está sujeito a mudanças como nós estamos. Deus, ele está sempre ativo no mundo. É a sua imanência, constantemente fazendo coisas novas surgirem. Segundo Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele não vai cumprir? E Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração são por todas as gerações. Então a gente pode perceber por esses versículos que Deus ele está ativo. Sim, ele continua operando todos os dias na nossa vida. Lá em Jeremias ele diz assim, que as misericórdias do Senhor elas se renovam todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer. Por quê? Porque ele está conosco, então ele está ativo. Ele é um Deus presente. Os sentimentos de Deus, eles não estão fora de controle, como os nossos frequentemente são. Todos os pensamentos e ações de Deus envolvem todo o seu ser. Para o cristão, a onisciência de Deus traz a certeza de que ele não foi esquecido, mas será tratado de acordo com a promessa de Deus. Porque se Deus ele prometeu, ele vai cumprir,
Lá em Isaías 40, 27 a 31, que nós compartilhamos a semana retrasada, veja esses versículos, que profundos são. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que promessa maravilhosa, né? Saber que Deus, Ele prometeu e que Ele vai cumprir isso na nossa vida. E na revista, a gente tem alguns aspectos também que eles trazem a respeito de Deus, no sentido de que Deus, Ele pensa, né? Deus é uma pessoa viva, Ele possui vida, Ele é autoexistente e Ele tem caráter. Ele é uma pessoa inteligente, sensível e que tem vontade. Ele tem habilidades para pensar, para sentir, para escolher. Como que a gente pode perceber que Deus, Ele é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente? Porque Ele conta cada uma das estrelas, Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Lá em Isaías 40, 28, que a gente leu, diz assim que a gente não pode esquadrinhar o entendimento de Deus, não tem como se aprofundar no conhecimento de Deus, porque Ele é tão alto, Ele é tão grande, né? Como aquelas músicas que a gente aprende na infância, Ele é tão alto, tão largo, tão grande, que a gente não consegue entender em profundidade o quanto o nosso Deus, Ele é inteligente e a sua sabedoria vai muito além do que a gente pode imaginar. E Isaías ainda diz em 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele tem o melhor para a gente, e a gente realmente tem que, a cada dia, confiar nessa soberania de Deus para a nossa vida. Essa sabedoria de Deus, ela é verdadeira e ela alcança todos os dias da nossa vida, se a gente parar e se relacionar realmente com esse Deus que nos amou tanto, que nos ama tanto, que se compadece de nós, a gente vai perceber o quanto Ele é grandioso, a ponto de contar os fios da nossa cabeça, a ponto de saber de detalhes da nossa existência que nós mesmos desconhecemos. Deus é um Deus onisciente. Ele é um Deus absoluto, pleno, conhece infinitamente sobre todas as coisas. O Salmo 139, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu caminhar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por detrás e por diante e pões sobre mim a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado e eu não posso atingir. Então, olha que Deus é esse que conhece, não tem para onde eu fugir realmente da presença de Deus, porque Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus nunca é surpreendido por nossos erros e pecados, pois nada foge ao seu conhecimento. Ele detém toda a fonte de sabedoria e Ele nos oferece condições para uma vida que lhe seja agradável através da sua palavra. Deus sente, Ele se alegra quando os seus filhos se alegram.
Olha, em Neemias 8:10 diz assim: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha, gente, que lindo isso. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus, ele também ele fica indignado. Em Zacarias 1,15 diz assim: É com grande indignação, estou irado contra as nações, que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Deus se ira. O Senhor se irou. Lá em Zacarias ainda, no capítulo 1, versículo 2, diz que o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. E a gente já falou, e vamos repetir novamente, que Deus, ele ama. De longe, Jeremias 31:3, se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. João 3,16, que vocês sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. E Deus, ele sente ciúmes, porque o nosso Deus é fogo que consome, ele é um Deus zeloso. Lá nos mandamentos ele diz que a gente não deve adorar outros deuses, nem fazer imagem de escultura, porque ele é o nosso Senhor. Ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade de pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, ele quer toda a glória para ele. E nós não devemos colocar nada na frente de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que sente ciúmes. Deus, ele age e continua agindo. Ele não é estático ou indiferente. Ele não criou o mundo e deixou o mundo à mercê de si mesmo, né? Mas como sendo um ser pessoal, ele tem vontade própria, interferindo, executando, ordenando, permitindo tudo aquilo que provém da sua justa e imutável vontade. Tudo que acontece, gente, tem a permissão de Deus. Deus, ele sabe de tudo, ele interage, ele continua interagindo no nosso mundo. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a gente percebe que o nosso Deus não é um Deus estático, mas é um Deus que continua agindo. E nós podemos concluir que a gente deve sempre reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, através da sua providência espiritual, através do perdão, da justificação, da vida eterna, bem como a provisão e a provisão que nós temos todos os dias. Isso é gratidão, é adoração e serviço da nossa parte. O entendimento da personalidade de Deus, saber que Deus é um Deus que pensa, é um Deus que se ira com coisas erradas, com injustiça, é um Deus que sente ciúmes porque ele é um Deus zeloso, é um Deus que continua agindo, ele agiu na criação, agiu na redenção, continua agindo através da soberania dele, faz com que eu aperfeiçoe mais o meu relacionamento com ele através de quem? Através de Jesus Cristo. Mas qual será a vontade de Deus para a nossa vida?
Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a vontade de Deus é restaurar a nossa imagem. Sabe aquela imagem que ele criou, que era segundo a imagem e semelhança dele, e ela foi deformada pelo pecado, ela foi destruída pelo pecado, ela foi machucada, manchada. Ele quer restaurar essa imagem, para que a gente possa representá-lo como seres que fomos criados por Ele, para que a gente cresça cada vez mais em semelhança com o nosso irmão mais velho, com Jesus Cristo, em que a forma e a função se mostram sem máculas. Lá em Colossenses 1:15 diz assim, que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós temos um padrão, Deus ele quer que a gente chegue nesse padrão, e esse padrão é ser parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. Porquanto, Pedro diz, para isso fostes chamados, pois que também Cristo ele sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para que a gente seguisse os seus passos. E 1 João 2,5 diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, como que eu conheço o Pai? Conhecendo o Filho. Quando eu olho para Jesus Cristo e tento ser parecido com Ele, eu estou agradando a Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus, é restaurar a nossa imagem deformada. Cristo, Ele veio para nos conduzir, para nos religar até o Pai. Então, a nossa vida, ela tem que estar numa sintonia constante, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, né? Nas nossas emoções e na vontade, na ação do nosso Deus. Se a gente estiver ligado através da nossa razão, através da nossa emoção e a nossa vontade, a gente vai estar cada dia se aperfeiçoando mais em se parecer com Jesus Cristo, até a gente chegar à estatura do varão perfeito. Então, se nós quisermos ser parecidos com Ele, nós temos que andar como Ele andou. E é exatamente isso que hoje nós vivemos, né? Um dia para a gente relembrar esse amor de Deus, esse amor que levou Jesus Cristo até a cruz para estar morrendo por nós. Esse sacrifício vivo e verdadeiro, ele caminhou com obediência até onde Deus quis que ele fosse. E nós somos tremendamente gratos, porque ele morreu, mas ele ressurgiu. E hoje ele vive está para direcionar a sua vida e a minha vida, para que cada vez mais eu me pareça com o Pai. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu tenho que andar por onde Cristo andou, eu tenho que andar como Ele andou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus que nos criou para si, ó Pai. E nós queremos ter a nossa imagem restaurada, a nossa imagem como a do seu Filho, como a de Cristo. Ó Pai, ajuda-nos a sermos como Ele. Ajuda-nos a olharmos para Ti, olharmos para a cruz de Cristo e caminharmos, Senhor, rumo a Ti de glória em glória, sabendo que o Senhor é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que sabe e conhece todas as coisas, que nada foge ao Teu controle, ó Pai. Muito obrigada por isso, muito obrigada por Teu amor manifesto na cruz.
Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que está assistindo essa aula. Que nós possamos refletir a imagem de Cristo no nosso viver diário e em todos os momentos da nossa vida, através da nossa razão, da nossa emoção e dos nossos atos. É por Jesus Cristo que eu oro e eu te agradeço. Amém. Queridos, bom dia, bom domingo, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam descansar e deleitar no amor de Cristo, porque Ele vive e está, Ele vive e reina. E se a gente quer ser parecido com Ele, a gente tem que andar como Ele andou. Beijo, fica com Deus.